Olá, boa tarde! Hoje é segunda-feira, dia 1º de julho. Vamos falar sobre o que a Justiça entende como diferença entre usuário e traficante de drogas. E os goianos que vão representar o Brasil nas Paralimpíadas de Paris. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Vem com a gente, o Conexões já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo você que nos acompanha pela TV UFG ou em qualquer dia e horário no nosso canal no YouTube e também pelo nosso aplicativo. O Conexões tenta ser mais acessível e por isso temos interpretação para Libras aqui no estúdio com o professor da UFG, Diego Barbosa. Além disso, pensando em nosso público cego e de baixa visão, fazemos das descrições físicas de todos que participam do programa. Eu vou começar. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher negra de pele clara, tenho olhos castanhos, meus cabelos são castanhos, cacheados na altura dos ombros. Já o professor Diego se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e que tem uma barba cheia. Nós estamos em pé aqui no estúdio e atrás de nós está o cenário do Conexões, nas cores azul claro, cinza e vermelho. Tem também uma tela entre a gente onde aparecem nossas reportagens e entrevistados. Vamos começar o nosso giro de notícias? Sabe aquele lote vazio que pertence à prefeitura? Ou um prédio que não está sendo usado? Pois é, a Prefeitura de Goiânia quer vender 76 imóveis públicos. A expectativa é que tudo junto dê um retorno de mais de R$130 mil. Todo esse dinheiro deve ser usado para pagar dívidas de precatório, ou seja, todos aqueles que ganharam uma ação na justiça contra o poder público, mas que ainda não foram pagas. A ideia ainda está sendo votada pelos vereadores da cidade. Goiânia deixou de ser a capital com o metro quadrado mais barato do Brasil. A cidade cresceu e mudou. Agora é a 10ª capital da lista com o metro quadrado mais caro do país. O levantamento mostra que o preço médio de cada metro quadrado está em mais de R$7 mil. Mas isso vale para a venda de casas ou apartamentos que vão servir de moradia. Os dados divulgados agora no final de junho são da FIPE, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Ainda dá tempo de conseguir ajuda para entrar em uma universidade. É que o prazo do FIES termina hoje. O Fundo de Financiamento Estudantil paga o curso se o estudante quiser entrar em uma faculdade particular. Para participar, basta acessar o portal Acesso Único do MEC. O resultado da pré-seleção vai ser divulgado no dia 4 de julho. Esse documento é para quem passou pela chamada única e também para quem ficou na lista de espera. Não perca essa chance. Boa sorte! Foram quase 10 anos de conversa até que o Supremo Tribunal Federal chegasse em uma decisão final. E por 6 votos a 3, agora existe um critério para que as polícias saibam diferenciar quem é usuário de maconha daqueles que de fato traficam. Quem for pego com até 40 gramas em mãos será visto como usuário. Mais do que isso, a pessoa deve ser punida como traficante. O caso que chegou até o STF foi de um condenado por estar com 3 gramas de maconha. A defesa dele pediu que o porte de maconha deixasse de ser considerado crime. E isso foi acatado, mas com ressalvas. A descriminalização do porte de maconha para uso pessoal é o tema da nossa entrevista de hoje. Para entender mais detalhes sobre esse assunto,
vamos receber aqui no estúdio, de forma remota, o advogado Matheus Scopone, que também é presidente da Comissão de Cannabis Medicinal e Cânhamo Industrial da OAB Goiás. Doutor Matheus, seja muito bem-vindo aqui no Conexões, telejornal da TV UFG. Antes da gente começar esse assunto, que tem causado muita dúvida nas pessoas que não têm acompanhado há muito tempo, eu quero que, pensando no nosso público cego de baixa visão, você se autodescrevesse, falasse a cor dos seus olhos, cabelos e pele, por exemplo. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde. Agradeço pela oportunidade de vir aqui hoje fazer esses esclarecimentos. Meu nome é Matheus Scopone, sou um homem branco, de cabelos curtos, castanhos, utilizo barba e estou utilizando uma camisa branca. Ao meu fundo, há um quadro da cidade de Goiânia. Essa é a minha autodescrição. Perfeito. Então, vamos começar. Eu queria que a gente começasse falando sobre esse fato da decisão do STF e depois a gente explicasse melhor os detalhes desse tudo que envolve, né, esse assunto aqui no país. Então, eu queria que você explicasse por que demorou tanto para que tomassem uma decisão, porque muita gente acaba não entendendo o funcionamento mesmo do STF e o que faz um assunto chegar até esse nível. Bom, vamos lá. Primeiro ponto. O que faz com que determinado tema chegue ao Supremo Tribunal Federal? Nesse caso específico, uma pessoa, como foi bem dito, foi apreendida dentro de um presídio com uma porção de drogas. Isso serviria para agravar o quadro dela. Ela poderia ter problemas, por exemplo, com progressão de pena, saindo de um regime fechado para um semiaberto ou de um semiaberto para o aberto, liberdade total. E a Defensoria Pública entrou em defesa dessa pessoa e, a partir de recursos que foram sendo apresentados, a matéria chegou ao STF. O STF, ao analisar a fundamentação desse caso, identificou que ali haveria uma repercussão geral, que é uma denominação técnica quando a gente fala que é um assunto muito importante, que envolve questões constitucionais, e por isso o Supremo Tribunal Federal precisa adentrar aquela questão justamente para fazer uma avaliação dos impactos jurídicos e definir qual vai ser o norte a ser seguido em situações similares ou idênticas àquela. Então, assim, como que isso chegou lá? Exatamente dessa forma. Sendo utilizados recursos, o Supremo entendeu que o tema era da mais alta relevância e que precisava de uma decisão. Bom, Matheus, eu queria te perguntar agora sobre o que na prática muda, então. Uma pessoa que é usuária, ela acaba sendo punida também a partir de agora, ou deixou de ser punida? Porque isso gerou muita dúvida entre as pessoas, né? Até mesmo as que eu fui convivendo na cidade, né? E por isso que eu te faço essa pergunta. Bom, veja, ninguém era punido por ser usuário desde 2006. Punido, que eu digo, com restrição de liberdade. Isso já não existia desde 2006, com a Lei de Drogas, Lei 11.343. O Congresso Nacional já tinha votado e determinado que o usuário não sofreria restrição de liberdade. Ele sofreria algumas penas alternativas, como, por exemplo, prestação de serviços sociais e algumas outras. Acontece que a Lei de Drogas, 11.343, ela trouxe lá no artigo 28 uma previsão dividindo o que seria usuário e o que seria traficante. Só que ela não definiu as minúcias do que seria o usuário e o que seria traficante. Então ficava em uma interpretação subjetiva do juiz o que qualificaria alguém como usuário ou como traficante. Isso fez com que, ao longo do tempo, fossem usados critérios diferentes por juízes, por tribunais, justamente para fazer essa qualificação. E foi se percebendo isso com o levantamento de dados, que grupos específicos, e aí minorias, sofriam uma qualificação, mesmo com quantidades pequenas, e outros grupos mais privilegiados na sociedade, mesmo com quantidades superiores, uma grande quantidade, eles eram qualificados como usuário e não como traficantes. E do outro lado das minorias, a situação era justamente inversa. Aí que o Supremo entendeu que ele deveria intervir para
resguardar direitos humanos, resguardar que haja uma isonomia na aplicação da lei, a gente veio instalar um critério objetivo, que hoje será de 40 gramas, ao que parece. Precisamos ter o voto completo, que não saiu ainda para poder realmente fixar, mas o que foi debatido lá é isso. Então, quem estiver portando até 40 gramas exclusivamente de maconha, de cannabis, ele não sofrerá nenhum tipo de medida restritiva de liberdade e nem mesmo será levado para alguma delegacia, nada disso. O procedimento a ser observado, inclusive a Polícia Militar do Distrito Federal já é uma das entidades que já baixou instruções sobre o assunto, é de que, se policial identificar uma pessoa que esteja fazendo uso ou estiver portando maconha até 40 gramas, ele fará a apreensão dessa substância, dessa droga, e notificará o sujeito para que ele compareça futuramente em juízo para prestar esclarecimentos e futuramente, quem sabe, isso precisa ser regulamentado, seja aplicada a ele uma multa e ele tenha que passar por algum tipo de curso educativo sobre a questão do uso de drogas. A situação do usuário hoje será essa: ele não pode ser preso, ele não pode ser levado à delegacia, ele terá a droga apreendida e ele será notificado para comparecer em juízo posteriormente. Doutor, enquanto advogado, alguém que estuda muito tempo sobre leis, como a OAB ou o senhor mesmo tem visto os movimentos do Congresso Nacional sobre esse assunto? E o senhor acredita que haveria algum tipo de choque em relação à decisão desses dois poderes diferentes? Bom, a posição da OAB nessa matéria, ela foi declarada dentro do recurso que ela atuou como assistente no Supremo Tribunal Federal, de que era no sentido de concordar com a descriminalização. Então, assim, esse é o posicionamento oficial da OAB dentro desse julgamento. Sobre a questão da emenda constitucional, que hoje está sendo discutida no Congresso, de iniciativa do Senado, a OAB ainda não fez uma manifestação formal sobre qual seria o seu posicionamento, mas acreditamos que o posicionamento venha a ser similar àquele que foi posto dentro do processo. Mas, de qualquer forma, o que a gente pode avaliar aqui é que há um projeto de emenda constitucional, ele ainda não foi aprovado na totalidade, ele precisa passar agora pela Câmara, ele passou pelo Senado, foi aprovado pelo Senado, mas ele precisa passar pela Câmara. Não se sabe se haverá quórum suficiente para votação e aprovação, na verdade, da emenda constitucional, mas se vier a ser aprovado, pode ser que nos deparemos aí com um conflito entre o Congresso Nacional, o Legislativo, e o STF, o Judiciário. Em algumas situações similares, como, por exemplo, a vaquejada e a demarcação de terras indígenas, o STF se colocou muito forte e resistente ao posicionamento que ele havia adotado no tema, mesmo que logo na sequência o Congresso tenha aprovado novas leis sobre o assunto. Então, assim, se pegarmos por experiência, a tendência é que o STF venha a manter aquilo que foi decidido, mesmo que o Congresso apresente algum tipo de lei, emenda constitucional ou qualquer outro tipo de norma. Certo, doutor. Eu gostaria de encerrar com uma pergunta que pode ajudar muita gente que tem dúvidas sobre esse assunto. Estamos falando até o momento de maconha recreativa, aquela para um uso em momentos de lazer. Mas qual é a diferença da cannabis medicinal, que tem avançado com o passar do tempo para ajudar pessoas que estão lutando contra doenças em específico? Até porque faz parte do nome da comissão do senhor, na cannabis medicinal. O que ela é, de forma breve, que o nosso tempo está bem curtinho, e por que ela é importante? Veja, a cannabis medicinal, ela sempre foi, e acredito que sempre permanecerá como sendo legal, nunca houve proibição anterior. Nós não tínhamos, antigamente, uma robustez de evidências muito grande para demonstrar isso, mas hoje temos. A Anvisa já regulamentou essa parte da cannabis medicinal, inclusive para produção e comercialização. Então, são questões absolutamente distintas. O uso recreativo, o uso adulto é uma questão, que essa foi tratada agora pelo STF,
mas a medicinal é outra, sempre foi legal, é legal, inclusive garantido constitucionalmente como direito à saúde, e o que nós faremos nessa temática é avançar para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de tratamento. Mas a decisão nada interfere nisso, não tem relação absolutamente nenhuma com a questão medicinal. Muito obrigada, doutor Matheus. Até a próxima. A gente te espera em outras oportunidades. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Mudando de assunto, começa hoje as inscrições para o Cursinho Federal de Goiás. É uma iniciativa da UFG que prepara estudantes que sonham em entrar em uma universidade. Neste ano foram abertas 180 vagas. Para ter acesso de graça, você deve ir pessoalmente até amanhã, dia 2 de julho, até o Centro de Aulas da Escola de Veterinária aqui da UFG, que fica no campus Samambaia. O resultado sai na quarta-feira. Seguindo, 3 atletas goianos de vôlei sentado foram convocados para os Jogos Paralímpicos deste ano. A cidade de Paris, na França, vai receber a competição que reúne atletas de todo o mundo. Os selecionados para representar o Brasil são 2 mulheres, Adria Jesus, de Goiânia, e Núria Silva, de Cromínia. Na categoria masculina está o Raísson Silva. Boa sorte, pessoal! Você aí, está a fim de um novo hobby? Estão abertas as inscrições para cursos de graça nas escolas do futuro de Goiás. Essa é a sua chance se você quiser aprender a tocar violão ou flauta, por exemplo. Tem mais de 100 vagas para jovens a partir de 13 anos. Os cursos são nas cidades de Goiás, Águas Lindas e Silvânia. Para garantir a sua vaga, acesse o site que aparece aqui na tela. efg.org.br. Bom, nosso programa chegou ao fim. Se você quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Conexões, entre em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 62991811406. Você também pode acompanhar nosso conteúdo nas redes sociais, é só procurar por @TVUFG. Nós ficamos por aqui. Assista ao Conexões de segunda a sexta, sempre ao meio-dia em ponto. Esperamos você!